Bom, pessoal, voltando aqui com o nosso TRT 16, né? 16ª região, as últimas duas questões, tá? A primeira delas, ela trata aí de mídia de armazenamento, a gente podia classificá-la tanto como segurança quanto backup. Ela fala assim: as mídias de armazenamento de dados são mais suscetíveis aos riscos provocados por, né? E ela expõe aí 5 itens, tá? Seriam supostos riscos, né? As mídias de armazenamento. Só que ele não especificou qual é a mídia, né? Ele não especificou qual é a mídia, se é uma mídia ótica, se é um HD, se é uma fita, né? De repente ele podia estar se referindo à fita, tá? Fita eletromagnética, mas a gente não viu isso aqui. Ele considerou a resposta certa, a resposta A, que trataria de choque mecânico, campos eletromagnéticos e decomposição química. Bom, choque mecânico, tudo bem. Todas elas, né, são sujeitas a choque mecânico. Campos eletromagnéticos, aí está a grande diferença, né? Fitas e HDs, eles são suscetíveis, né, a campos eletromagnéticos. Só que mídias de armazenamento, como memória de estado sólido, né, e os dispositivos ópticos, né, eles são imunes à interferência eletromagnética, certo? Portanto, esse item estaria errado se a gente estivesse considerando, por exemplo, um Blu-ray ou um DVD, que são mídias comuns para pequenas empresas, né? Ele daria certo se fosse aí uma fita eletromagnética, mas ele não falou isso para a gente, tá? Ele fala da decomposição química, na realidade, praticamente todos, né, sofrem decomposição química. Se a gente pegar um DVD, uma mídia ótica, ele também vai se decompor, só que aí tem duração acho que de 100 anos, né? Outra coisa que ele, na B, ele coloca incompatibilidade tecnológica. Realmente, as mídias, elas têm essa diferença de incompatibilidade tecnológica, né? Imagina uma mídia daqueles 5 1/4, né? Aqueles disquetes antigamente, apesar de ter uma capacidade baixa, se eu tivesse alguma coisa armazenada nele e quisesse recuperar hoje, eu teria dificuldade. Por quê? Porque na hora de eu tentar recuperar, eu não teria um driver para poder ler, né? A não ser que eu procurasse aí numa manutenção, num museu, né? Mas eu teria esse problema. Então, a A, né? Ficou a resposta como sendo a A, mas sobre protesto, né? Porque ele não disse qual era a mídia de armazenamento, tá? Isso aí estaria errado se fosse a mídia de armazenamento óptico. Então, a última aqui do TRT é a aritmética binária, né? Então, ele fala o seguinte: o binário 1, 0 diminuído, né? Ou seja, ele vai ficar embaixo na subtração e em cima a gente vai ter o 1, 1, 0, 0, 1. Aí você pode dizer, faz aí complemento de 2, etc, etc. Pessoal, não dá para dar esse mole na hora da prova, né? Eu recomendo o quê? Fazer a conversão decimal, certo? E depois voltar. Aí a gente mata, ganha esse ponto logo, para não tentar um conhecimento mais rebuscado, teoricamente vai acelerar a resposta. E no final das contas pode comprometer, né, a nossa resposta em si. Então vamos lá. Ó. Aqui são as potências de 2, né, 1, 2, 4, 8, 16 e 32, que seriam correspondentes aos 6 bits. Né? O maior número que a gente tem é de 6 bits. Então a gente vai ter 1 vezes 1, 1. Aí mais 2, aí 0, não tem 4, não tem 8, né? Aí 16, mais 16, mais 32. A soma disso aqui vai dar 51, certo? E aqui transformando esse número aqui em decimal. Então a gente tem 1 vezes 8, 1 vezes 4, 1 vezes 2, dá 14. 51 menos 14 dá 37. E aí a gente vai fazer a volta, tá? Para eu compor 37, eu preciso de 32, certo? Se eu pegar 16, eu passo. Se eu pegar 8, eu passo, eu preciso de 4. Tá? Aqui eu tinha 32, aqui eu passo a ter 36, não posso mais pegar 2, porque senão eu passo, né? Vou para 38, vou pegar aqui em 1 e completo 37. Então o nosso número em binário, né, na potência de 2, vai ser 100,101, que corresponde exatamente a 37. Demora um pouco mais, beleza, mas a gente pelo menos tem a certeza de que matou a questão, né? E aí a nossa resposta daqui, né, vai ser o item C. Não pode, né, de jeito nenhum, perder uma questão dessa na hora da prova,
principalmente numa prova como de tribunal, né, que são o universo de questões de todas as matérias é pouco, né, o pessoal fica empatado ali, pau a pau, perdeu uma questão, já cai não sei quantas posições, porque todo mundo quer um tribunal, né? E também na prova, né, apesar de ser uma prova mais extensa, com maior hipótese de recuperação, a prova de ICMS São Paulo vai ser facão, não se engane, né? Perder uma questão dessa aqui é pedir para ser reprovado, tá? Para não ficar dentro das vagas, né? Então vamos continuar agora com a prova, tá? Do TRT da segunda região. Mais uma vez, né? Mais uma vez alertando, eu vou resolver apenas as questões da parte de infra. Porém, com relação a essa questão, a gente tem um amigo, né, lá no nosso blog, que ele resolveu, né, a prova, né, a prova toda, né, e ele colocou na nossa lojinha para vender lá para vocês, tá? Aqui eu vou resolver apenas as questões da minha área de domínio, né, que é a parte de infraestrutura. Infelizmente ele não pode estar aqui para gravar para vocês, tá? E ficou lá na lojinha com a parte de resolução, tá? Então vou resolver apenas umas questões e vocês vão ter noção do que essa prova pediu, né? Principalmente da parte de infraestrutura. Então vamos lá, ó. A primeira questão que a gente vai resolver é a 27, tratando de ativos de rede, tá? Ele fala o seguinte: conecta segmento de LAN que utilizam o mesmo protocolo de enlace de dados e de rede. Normalmente fornece portas para 4, 8, 16 e 32 segmentos de LAN separados. Permite que todas as portas estejam simultaneamente em uso e pode conectar os mesmos ou diferentes tipos de cabo. Essas são características de um. Pessoal, apesar de ter aparecido o termo rede aí, né, essa questão tem várias características de quem? Do comutador, né? Ou switch, né? Aquele nosso velho resuminho. Olha, segmento de LAN, né? Quem conecta segmento de LAN? Quem segmenta as LANs, né? É o comutador. Protocolo de enlace de dados, quem é que usa? Comutador. Normalmente fornece 4, 8, 16, 32. Podia ser um hub, poderia, mas a gente já matou lá em cima que seria um comutador. Roteador nunca, porque o roteador nunca tem esse número de portas, aí roteadores normais, né? Permite que todas as portas estejam simultaneamente em uso, né? Permite que todas as portas estejam simultaneamente em uso. Quem é? É o switch, né? Porque no hub ele está querendo fazer a contraposição com o hub, onde a gente tem o mesmo domínio de colisão e só é permitido praticamente um diálogo por vez entre portas, né? E pode conectar os mesmos ou diferentes tipos de cabo. O que ele quis dizer com isso? Que existem switches, né, que fazem conversão de protocolo. Ou seja, eu tenho portas Ethernet e tenho portas de fibra, né? Então o switch ele trata dessa conversão. Conversão de protocolo, né, conversão de arquitetura é função precípua do roteador, mas hoje é a realidade que a gente tem switches, né, que fazem esse tipo de coisa. Ele transforma a parte wireless, né, para a parte cabeada, ele transforma a parte de cabeamento metálico para a parte de cabeamento em fibra, tá? É isso que ele quis dizer. Então não resta dúvida, né, que a nossa resposta aqui é o comutador ou switch, né? O concentrador seria o nosso hub, que não pode ser, porque ele diz que é camada de enlace, né? Multiplexador, a gente não usa nem muito na parte de redes, é mais na parte de telefonia, tá? Modulador de amplitude eletrônica pura, a gente nem vê, né? Aqui seria a base do amplificador, né? Do amplificador analógico, mas isso aí não interessa pra gente. E o repetidor, que na realidade o hub é um repetidor multiportas, né? Existem repetidores ativos e passivos, né? Só pra gente completar. Ativos e passivos, né? Os ativos a gente recupera, né, ou restaura o sinal, dependendo se for analógico ou digital, e os passivos. A gente já tratou muito, né, nas outras aulas sobre esse resuminho, e vejam que aqui ele preferiu o português, né? Mas nada impediria que ele usasse switch, usasse hub, tá? Usasse repeater, né? Então, isso daqui é o nosso resuminho, sempre cai uma questão dessa, em qualquer prova da FCC, cai uma ou duas questões dessa aqui, tá? Então tá proibido da gente errar. Vamos agora à questão 28.
tá? A questão 28, ela trata de redes, mais especificamente de cabeamento. Ok? Então ele fala assim, ó, o padrão LAN Ethernet, que funciona com 1 bilhão de bits por segundo e utiliza fios par trançado sem blindagem Essa questão, né, ela poderia suscitar alguma dúvida, né, porque as pessoas não costumam calcular, né, que é 1 bilhão, né, 1 bilhão na realidade é 10 a nona, né. Então quando a gente tem mega, a gente tem 10 a sexta, e 1 bilhão é 10 a nona, que é giga, né, seria o giga. Então a gente tem que procurar aqui alguns gigabit Ethernet, né? Ele mesmo fala que é uma Ethernet, uma Ethernet. A gigabit Ethernet seria esse 1000 aqui, né? Tá? Seria esse 1000 e porque seria 1000, né? Megas, né? Porque isso aqui está calculado em mega, então é 1000 mega. Base T, que é twisted pair, né? Twisted pair, e aí a gente tem o cabo para metálico. Então seria giga sobre cobre, né? Giga sobre GOC, né, que a gente chama Giga over Cooper, ok? E a resposta certa seria Então, 1000 base T seria a gigabit Ethernet. 100 base T seria a nossa Fast Ethernet. Tá? A nossa 10, aqui seria 10 base 2, aqui é o coax, né? O coax o fino, né? O TIM fino. Aqui a gente teria o nosso coax thick, né? Coax grosso, que fazia interligação entre andares, né? A parte do backbone. Não usa mais esses dois aqui para rede. Esse aqui eu não sei, tá? Isso aqui eu não sei nem se existe, mas o que ele está querendo dizer aqui é que base, né? Ele transmite em banda base, né? Não há modulação, ok? Modulação é diferente de codificação, tá? Ele tem codificação, né? Codificação Manchester, mas ele não tem modulação. Então vamos lá, aqui é a banda calculada em mega, certo? Aqui ele está dizendo que trabalha em banda base, e aqui esse Tzinho está dizendo que ele é um twister de pé não blindado, né? Senão a gente teria um Szinho aí, tá? Então a nossa resposta a gente tem que aprender a ler, né, essa especificação da Ethernet, também outra questão recorrente em provas, tá? Por último aqui desse bloco, a 29, tá? Fala sobre VPN. Dentro de uma VPN, pacotes são enviados pela internet entre locais distintos de empresas diferentes que usam espaço de endereçamento idêntico, cada um possuindo hosts com os mesmos endereços. Assim pode ocorrer confusão e erro de entrega de pacotes. Nessa circunstância, uma resposta à pergunta: como os roteadores da internet sabem qual é o destinatário desejado real dos pacotes, né? Está no uso do... Então aqui a nossa resposta vai ser D, né? Porque essa rede, ela é encapsulada no IP, e o IP tem um endereço de destino para poder entregar. Tunelamento tem tudo a ver com VPN, a gente fala um túnel criptográfico, tá? Esse túnel é portado em cima do IP e o roteador nem sabe que aquele... Como ele não vai entrar nas camadas, né, de dados, para ele é um pacote como qualquer outro, um pacote normal. E aí a gente teria, né, o IP normalmente entregando o pacote como se fosse qualquer outro. Então a gente tem aqui dois conceitos, né? O tunelamento e o encapsulamento. Ok? E aí a nossa resposta vai ser o item D, tá?